Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que uma tiragem coletiva aqui não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá. Sete de copas. Três de copas. Oito de espadas. Nove de espadas. Nove de pentáculos ou nove de ouros. Oito de pentáculos ou oito de ouros. A lua. Nove de copas. Nove de paus. Dez de copas. Rainha de paus. Seis de espadas. A temperança. Cavaleiro de pentáculos ou cavaleiro de ouros. Alta sacerdotisa. O tolo. O eremita. Os enamorados. Ou os amantes. Quatro de espadas. A morte. E Ás de pentáculos ou Ás de ouros. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito, mas muito bem-vindo.
Você está exatamente aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, eu vejo uma pessoa de olho em você e de olho de uma forma bem interessante, como essa pessoa jamais olhou para você. É exatamente isso. Essa pessoa jamais olhou para você dessa forma. E o mais interessante disso é que essa pessoa está incluindo você nos planos dela ou dele. Exato. Essa pessoa se encontra de um jeito que essa pessoa está observando você com diferentes pontos, tá? Essa pessoa está vendo você ter várias conquistas. É exatamente isso. E quando essa pessoa olha você tendo várias conquistas, essa pessoa pensa: caramba, será que eu posso me reaproximar dela? Será que vale a pena uma reaproximação, nem que seja casual? Aqui a pessoa. A pessoa pensando, aqui é você, com todos os seus pontos que hoje você se encontra planejando, várias coisas que você deseja que antes você não tinha. E essa pessoa pensando em você agora, tá? Essa pessoa pensando em você, tá? Não sai da mente dessa pessoa. E não somente sai da mente, como também sai dos sentimentos, porque copas é sentimento. E por que, Fábio, essa pessoa pensa tanto em mim? Porque essa pessoa, os pensamentos dessa pessoa começam a perceber que você começou a ter diretrizes, e essas diretrizes que você pensa hoje chama muita atenção dessa pessoa. E como essas pessoas sabem dessas diretrizes? Essa pessoa sabe e olhe informações sobre você. Muita gente manda informações suas para essa pessoa. Inclusive, quando você sai com as amigas ou com os amigos, essa pessoa consegue de alguma forma ver e saber de você, para onde você sempre está vazando alguma informação sua. Não tem como fugir. Está vazando alguma informação sua, que você está se divertindo, que você está indo para lá, você está indo para cá, e essa pessoa só está de butuca de olho em você, exatamente. Mas só que existe um pequeno grande detalhe, exatamente. E que pequeno grande detalhe é esse, Fábio? Porque essa pessoa, ela te observa, tá? Essa pessoa te observa, mas essa pessoa tem medo de quê? De tomar uma reação em direção a você. Essa pessoa tem sim uma intenção. Mas por que você está falando intenção, Fábio? Pelo seguinte: 8 de espadas. 8, mais uma vez eu volto a dizer para você que todo 8 são recomeços, são reentradas, são novos capítulos. E esses novos capítulos, ele tem o primeiro passo. Mas como aqui, energeticamente falando, no 8 de espadas, a pessoa parece que se mostra totalmente imobilizada. O que significa isso, Fábio? Significa que existe uma intenção de querer ir à frente. Se não tivesse as espadas, essa pessoa estaria indo à frente. Mas por que tem aqui essas espadas? Essas espadas é o receio que essa pessoa tem de dar um passo em direção a você. Porque essa pessoa tem receio, e lembrando que espadas é elemento ar, elemento mente, e na mente dessa pessoa está muito latente, está muito claro que esse receio de ir até você é porque o vacilo que essa pessoa deu causa o quê? Medo. Aqui, olha, na sequência, 8 de espadas e 9 de espadas. Isso aqui é o retrato da pessoa em relação a você. O medo de seguir em sua direção, porque essa pessoa começa a ter o quê? Preocupações a seu respeito. Exatamente, preocupações. E que preocupações são essas, Fábio, que essa pessoa tem ao meu respeito? Essa pessoa tem preocupações que hoje essa pessoa olha para você de uma forma em que você está completamente independente e que você não precisa literalmente de ninguém.
bem aqui, no 9 de pentáculos. Sim, essa pessoa tem essa impressão de você, que você não precisa de ninguém. Você está na energia do 9 de pentáculos, e o 9 de pentáculos é uma energia de terra, no caso, uma carta de ouro, mas uma energia terra. E o 9 de pentáculos é quase quer dizer, é quase uma carta 10 de ouros, né? E o que significa isso? Significa que você tem praticamente tudo em suas mãos. Exatamente, você tem praticamente tudo em suas mãos. E você se encontra, vamos dizer assim, não significa que você ficou multimega milionária, ou multimega milionário, ou bilionário, ou bilhardário, ou trilhardário. Não significa isso. Significa que a sua autoconfiança e a sua posição hoje é uma posição muito firme diante daquilo que você era anteriormente. E essa sua posição firme lhe dá autonomia para quê? 8 de pentáculos, 2 cartas de terra, 2 cartas de ouros. Significa que você está muito mais voltada às coisas terrenas. Você está muito mais voltada ou voltado a planos materiais, tá? A planos materiais. E aí, na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa consegue observar isso, que você está muito voltada ou muito voltado a esses planos materiais, que aqui, olha aqui a carta da lua. E a carta da lua, essa pessoa tenta querer saber sobre você, mas as coisas ficam meio, sabe, assim, obscuras, ficam e não é, entendeu? Fica assim meio como se tivesse um manto na frente. A pessoa consegue meio que saber que é você, observar você, mas a pessoa não imagina o que você possa estar fazendo. E você está tendo e fazendo muitos projetos. E se você ainda não começou os projetos, você está iniciando os seus projetos. E isso está ficando um pouco, digamos assim, encoberto na cabeça dessa pessoa, para que essa pessoa entenda o que realmente você está fazendo. E o mais interessante de tudo isso é que quando essa pessoa pensa em você, bem aqui que foi a primeira carta do 7 de copas, e a pessoa fica fazendo planos e bota você nos planos dele ou nos planos dela, essa pessoa fica imaginando o quanto você está fantástica, o quanto você está fantástico aqui no 9 de copas. E a pessoa fica pensando. E o mais interessante é que quando essa pessoa pensa, essa pessoa tem vamos dizer assim, essa pessoa tem um pensamento paradoxal sobre você. Por que você está falando isso, Fábio? Pela seguinte situação, energeticamente falando, essa pessoa tem 2 polos que pensa sobre você. O polo de um prazer totalmente eminente e totalmente alto, tá? Quando eu falo alto é de extremo prazer, tá? De poder estar contigo. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa tende a querer bloquear o pensamento no 9 de paus. Tenta querer frear tenta frear esse pensamento que mexe muito com a emoção, por isso que tem copas aqui e vem uma carta de fogo bloqueando ou tentando bloquear, tá? Tentando bloquear esse desejo. Mas esse desejo aqui é muito forte dessa pessoa, que chega ao ponto, tá? A pessoa tenta até conseguir bloquear num certo momento, mas essa pessoa não consegue eternamente bloquear esse desejo. Por quê? Porque existe uma condição de quando essa pessoa bloqueia, chega um ponto que a pessoa cansa. E quando a pessoa cansa e abaixa a bola e a poeira abaixa, essa pessoa começa a lembrar de você aqui, olha, nos momentos que vocês eram o quê? Eram juntos, eram família. 10 de copas. A pessoa começa o quê? A pensar sobre isso. Vários pensamentos vêm à cabeça dessa pessoa, brotam como se fosse uma mente bem fértil, sabe? Brotam. A pessoa pensa em momentos de felicidade com você,
Essa pessoa pensa em momentos de atração com você, como rainha de paus. Então, essa pessoa vê você uma pessoa que pode sim trazer de volta a felicidade dele ou dela, como também pode trazer a felicidade carnal, se é que você me entende, dentro da energia que você está da rainha de paus. Exatamente. E com isso, olha só, essa pessoa pensa muito sério sobre isso. Essa pessoa pensa que hoje essa pessoa ela não se encontra muito estável nos relacionamentos. Essa pessoa sai de um relacionamento, quebra a cara num relacionamento, pula para um outro relacionamento. E o mais interessante de tudo isso é que quando essa pessoa sai de um relacionamento, entra num relacionamento, essa pessoa ela entra como se fosse uma uma receitinha de pão. Eu entro nesse relacionamento, eu quero viver como se fosse maritalmente com essa pessoa. Aí quando tudo estraga, ela pula ou ele pula para uma outra pessoa e quer viver essa situação, né, como se fosse papai e mamãe, né, como se fosse a propaganda de margarina. E quando as coisas vão dando errado, essa pessoa vai se desgastando com o tempo, tá? E quando essa pessoa se desgasta com o tempo, ela toda hora olha para você. Ela tá na situação, se desgasta, pula para um outro relacionamento, se desgasta, olha para você. E aí o que que acontece? Essa pessoa, ela começa a ver em você uma resolução para todos os conflitos e distúrbios emocionais, exatamente aqui no Seis de Espadas. Esse tumulto emocional que essa pessoa faz, ou ela tem, ou ele tem, que deixa muito tumultuado, essa pessoa só vê resolução quando se trata de você. Por que você está falando isso, Fábio, que se trata de mim? Porque saiu aqui, olha, a temperança com o Cavaleiro de Pentáculos. A temperança fala sobre uma conexão emocional, e essa conexão emocional é sobre você, não é sobre outro alguém. E aqui mostra uma pessoa sempre olhando para você, como um cavaleiro de quê? De pentáculo, de uma forma firme, olhando para você e tendo uma conexão tanto emocional como material. Por isso que tem um pezinho do anjo na terra, que é matéria, e aqui na água, que é emoção. E o cavaleiro de pentáculos olhando fixamente para esse pentáculos, que é você. Então essa pessoa olha para você porque essa pessoa existe uma conexão verdadeira com você. Pode, é paixão, é não sei, é alguma coisa do gênero, é uma conexão emocional que muitas vezes a pessoa não consegue nem explicar. Exatamente. É uma conexão. E essa pessoa se mostra uma pessoa muito introspectiva e até mesmo parece não mostrar os sentimentos. Então, esse peso que se mostra aqui energeticamente falando, Fábio, eu não vejo do jeito como você fala de um jeito que essa pessoa tem um peso emocional muito grande por mim, mas eu não consigo ver esse peso. Exatamente, você nem vai conseguir nem verá esse peso emocional que essa pessoa sente por você. Porque essa pessoa tem essa personalidade aqui da rainha, da alta sacerdotisa, perdão. E a alta sacerdotisa é muito introspectiva. Muito introspectiva. Essa pessoa é muito introspectiva. Essa pessoa, quando ela chega perto de você, ela não fala nada. Ela sente muito, ou ele sente muito, tá? É uma pessoa que não fala, mas por dentro as emoções estão explodindo. Exatamente. Então, tá uma terceira guerra mundial dentro dessa pessoa em termos de emoção e sentimento. Mas essa pessoa não fala nada. Nada, nada, nada. E assim a personalidade dessa pessoa que está entre uma situação e outra por você. Essa pessoa tá assim, ó. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou para ela ou vou para ele? Não vou, vou ficar. Não, eu acho que eu vou. Não, eu não vou. Então essa pessoa se encontra assim. Essa personalidade que você está vendo dessa pessoa, que inclusive chega a ser, né, até um pouco infantil, né, em relação a você. Quando essa pessoa vai em direção a você, ela vai até de um jeito mais infantil,
Eu vejo aqui o fool, né, o tolo, ou o idiota, que de idiota não tem nada, mas é a carta número 0, mas é alguém que caminha em sua direção. Caminha, que não está correndo, tá? Está caminhando, está andando. É uma pessoa que disse para você: estou observando você. Estou andando, estou observando você. Estou observando o seu caminhar. E essa pessoa observa você com muita prudência aqui no eremita. Olha, 2 cartas de arcanos maiores. Significa que essa pessoa tem o quê? Um pensamento um pouco infantil, abobalhado, vamos dizer assim. Mas também essa pessoa de boba não tem nada, ou de bobo não tem nada. É uma pessoa que age com muita cautela em observá-la ou observá-lo. Muita cautela. Porque o eremita mostra que essa pessoa, de bobo, essa pessoa só tem a cara. Porque essa pessoa tem a sagacidade aqui, ó, dessa cobra que o eremita tem bem aqui nos pés. Tem uma cobra. E essa pessoa tem uma sagacidade. A pessoa parece ser meio abobalhada, mas não é. É só o jeito, tá? Mas essa pessoa é muito prudente e muito sagaz. Por isso que aqui está o conjunto da personalidade dessa pessoa. Aqui, olha. Você nota que o conjunto de personalidade dessa pessoa são 3 cartas. Olha, alta sacerdotisa, o tolo e o eremita. São 3 cartas de arcano maior. Bem forte, né? É uma personalidade bem marcante, tá vendo? São 3 cartas de arcano maior. Então essa é a personalidade dessa pessoa. Caladinha, meio abobalhada, mas de boba não tem nada. Ou de boba não tem nada. Aqui no eremita, essa sagacidade e prudência, tá? E o mais interessante é que nós temos 1, 2, 3. Eu mostrei 3 e tem uma 4ª carta também, que é o quê? Outro arcano maior, que é ligado a essa pessoa. Exatamente, ligada a essa pessoa aqui que eu mostrei, a personalidade dessa pessoa aqui. O que significa isso, Fábio? Significa que essa pessoa está diante de uma outra pessoa e de você. Exatamente isso. Significa que essa pessoa se encontra numa escolha voltada ao coração. Essa pessoa também tem um sentimento por uma outra pessoa. Mas o mais interessante é que o sentimento que ela tem por outra pessoa são sentimentos bem distintos. Essa pessoa age dessa forma, com sentimentos distintos. É como se... Eu vou explicar de uma forma bem simples. Você tem o seu pai, você tem sua mãe, você tem seu filho, você tem o seu doguinho, né? o seu gatinho, ou gatinha, seja lá o que for. E você tem sentimento para cada um deles, certo? Você tem sentimentos para cada um deles. Você ama seu pai de um jeito, você ama sua mãe de outro jeito, você ama seu irmão ou sua irmã de um jeito, você ama seu gato, seu cachorro, seu periquito, seu papagaio de um jeito. E essa pessoa age dessa forma quando olha para você e olha para essa outra pessoa que essa pessoa se encontra. Essa pessoa gosta, essa pessoa que você está mentalizando gosta da pessoa que está ao lado, mas essa pessoa também gosta de você. Fábio, isso é louco. Mas a coisa funciona desse jeito. É assim que é a personalidade dessa pessoa. E essa pessoa, tá? Ela fica lá e cá. Ela fica lá e cá, lá e cá, lá e cá. Olha lá e dá uma olhadinha em você. Olha lá e fica nessa situação. E nisso ela leva, ou ele leva numa boa situação aqui, olha, no 4 de espadas. A pessoa já está levando numa boa. Essa pessoa houve uma transformação na vida dessa pessoa. Essa pessoa ainda era mais perturbado do que antes. Mas houve uma transformação. Essa pessoa parece que se transformou numa nova pessoa. E se encontra andando numa nova posição aqui no Ás de Pentáculos. Essa pessoa anda numa nova posição. Agora, cabe a você se essa pessoa aparecer na sua vida, porque essa pessoa te acompanha, tá? Essa pessoa te acompanha. No tolo mostra vamos dizer assim, essa instabilidade nessas emoções e nessas tomadas de decisões dessa pessoa. Por isso que, muitas vezes, essa pessoa
Tem dias que essa pessoa acorda dizendo, eu vou lá ver ele, ou vou lá ver ela. Vou lá, tô indo lá. Ou senão ela chega, não vou fazer isso não. Vou fazer isso não vou dar o braço a torcer. Não vai ser dessa forma. Não, senão eu vou fazer besteira. Não vou fazer isso. Então, essa pessoa pensa desse jeito. É uma pessoa volátil. Fica nessa volatilidade. Nessa instabilidade. Exatamente. Nessa instabilidade de sentimentos e nessa instabilidade de atitude. Exatamente isso. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez sobre a questão do livre-arbítrio, que é uma ferramenta energética e espiritual. E espero que vocês usem da melhor forma. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.